Você já percebeu que algumas pessoas parecem comer normal, mas simplesmente não engordam? Enquanto outras fazem dieta, cortam tudo, passam fome, e a barriga continua ali? Pois foi exatamente isso que me deixou intrigado quando eu descobri um hábito japonês que supostamente ajuda a reduzir gordura abdominal sem dieta maluca e sem passar horas na academia. No começo eu achei que era mais uma mentira da internet. Mas o que mais me chamou a atenção é que esse método é extremamente simples. Tão simples, que parece impossível funcionar. Então eu decidi fazer o teste. Durante 7 dias seguidos, eu apliquei esse método japonês todos os dias, exatamente da forma que eles ensinam. E sinceramente, o resultado me surpreendeu mais do que eu esperava. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é esse método, como ele funciona, o que aconteceu no meu corpo em apenas 7 dias, os erros que quase estragaram tudo, e o detalhe mais importante que ninguém comenta, porque talvez o problema não seja o quanto você come, mas como o seu corpo está funcionando. Então já deixa o like, porque esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga emagrecimento. E fica até o final, porque o último resultado foi o mais inesperado. Antes de começar o teste, eu fui pesquisar por que tantos japoneses conseguem manter o corpo magro mesmo sem viver de dieta restritiva. E uma coisa ficou muito clara: eles têm hábitos completamente diferentes dos nossos. Eles comem mais devagar, andam muito mais, dormem melhor, e principalmente, eles respeitam sinais do corpo que a maioria das pessoas ignora. Só que entre todos os hábitos que eu encontrei, um deles aparecia repetidamente. Um método simples que envolve alimentação, respiração, postura e controle da saciedade. E é exatamente isso que eu resolvi testar por 7 dias. As regras eram simples: comer devagar, parar de comer antes de ficar totalmente cheio, fazer uma técnica japonesa de respiração diariamente, e evitar exageros à noite, sem cortar arroz, sem passar fome, sem treino pesado, só aplicando o método da forma mais fiel possível. E eu confesso, no primeiro dia eu já percebi uma coisa estranha. Primeiro dia. O primeiro choque foi descobrir o quanto eu comia rápido. Quando você começa a prestar atenção nisso, percebe que praticamente engole a comida sem mastigar direito. E segundo os japoneses, isso é um grande problema, porque o cérebro demora alguns minutos para entender que você já está satisfeito. Ou seja, quando você come rápido demais, acaba ingerindo muito mais do que precisa. Então no primeiro dia eu comecei a comer extremamente devagar, mastigando mais, sem celular, sem televisão, prestando atenção na comida. E parece besteira, mas isso mudou completamente minha percepção de fome. Eu comecei a sentir saciedade muito antes. E teve outra coisa. O método dizia para parar de comer quando você estivesse aproximadamente 80% satisfeito. No Japão existe um conceito famoso chamado hara shibu, que basicamente significa comer até não estar completamente cheio. E isso foi muito difícil, porque a gente foi acostumado a terminar o prato inteiro, mesmo sem necessidade. No primeiro dia eu senti vontade de repetir comida à noite, mas resolvi seguir firme. Segundo e terceiro dia. No segundo dia veio a parte mais curiosa do método: a técnica japonesa de respiração. Segundo especialistas japoneses, a respiração profunda ajuda na redução do estresse, no controle hormonal e até na diminuição da compulsão alimentar. E sinceramente, eu não acreditava muito nisso, mas fiz mesmo assim. A técnica era simples: inspirar profundamente por alguns segundos e soltar o ar lentamente por mais tempo. Eu fazia isso durante alguns minutos pela manhã e antes de dormir. E aqui aconteceu algo inesperado. Eu comecei a sentir menos ansiedade para comer, principalmente à noite. Porque muitas vezes a fome não é fome de verdade. É ansiedade, estresse, cansaço emocional. E talvez esse seja um dos maiores problemas atualmente. As pessoas tentam emagrecer mexendo apenas na comida, mas ignoram completamente o emocional. No terceiro dia eu comecei a notar menos inchaço abdominal. Minha barriga parecia menos estufada. E isso me deixou ainda mais motivado.
Quarto dia. A maior dificuldade. Só que no quarto dia veio a pior parte. A vontade de comer besteira aumentou muito, principalmente doce. E foi nesse momento que eu percebi uma coisa importante. Grande parte da alimentação hoje funciona no automático. Você não come porque precisa. Você come por hábito, por impulso, por ansiedade, por recompensa emocional. E quando você começa a controlar isso, o cérebro estranha. Foi aí que quase desisti do desafio. Mas resolvi continuar porque eu queria ver se realmente existia algum resultado real no final dos 7 dias. E nesse dia eu percebi outro detalhe do método japonês. Eles valorizam muito alimentos simples, menos ultraprocessados, menos exagero, mais comida natural, sem terrorismo alimentar, sem aquela loucura de nunca mais comer carboidrato. Aliás, muitos japoneses comem arroz praticamente todos os dias. Isso mostra que o problema nem sempre é um alimento específico. Muitas vezes o problema está no excesso. Quinto dia. A mudança mais visível. No quinto dia eu acordei me sentindo mais leve. E não era impressão. Minha barriga realmente parecia menor. Só que o mais interessante não foi isso. Foi minha energia. Eu comecei a sentir menos preguiça durante o dia. Menos sensação de peso depois das refeições. E comecei a perceber algo que ninguém fala. Quando você come até explodir, seu corpo passa horas tentando lidar com aquele excesso. Você fica cansado, lento, sem disposição. E talvez muita gente ache que isso é normal, mas não é. Outra coisa que mudou foi minha relação com a fome. Eu comecei a entender a diferença entre fome real e vontade emocional de comer. Isso mudou completamente minha percepção. Sexto dia. O resultado surpreendente. No sexto dia aconteceu algo muito curioso. Minha vontade de comer exageradamente diminuiu. E isso talvez tenha sido o maior resultado de todos. Porque emagrecer não é apenas perder peso rápido. O difícil é controlar hábitos. É conseguir manter constância. E o método japonês parecia trabalhar exatamente nisso. Na relação da mente com a comida. Sem sofrimento extremo. Sem loucura. Sem aquelas dietas impossíveis que duram 3 dias. Nesse momento eu comecei a entender por que tantas pessoas falham no emagrecimento. Porque tentam mudar tudo de uma vez. Mas hábitos simples feitos diariamente podem ter muito mais impacto do que mudanças radicais temporárias. Sétimo dia. O resultado final. E finalmente chegou o sétimo dia. Eu fui conferir o resultado final. E sinceramente, não foi uma transformação absurda de internet. Eu não perdi 10 quilos. Não fiquei com barriga tanquinho. Mas aconteceu algo muito mais importante. Minha barriga estava menos inchada. Meu corpo parecia mais leve. Minha relação com a comida melhorou muito. E principalmente, eu percebi que emagrecimento não precisa ser baseado em sofrimento. Esse talvez seja o maior ensinamento desse método japonês. Eles focam muito mais em consistência do que radicalismo. Pequenos hábitos. Pequenas mudanças. Todos os dias. E no longo prazo. Isso gera resultados gigantescos. Depois desses 7 dias eu entendi uma coisa que mudou completamente minha visão sobre emagrecimento. Talvez o segredo não esteja em cortar tudo, nem em sofrer, nem em buscar atalhos milagrosos. Talvez esteja em aprender a ouvir o próprio corpo, comer devagar, dormir melhor, controlar ansiedade, respeitar saciedade. Coisas simples, mas extremamente poderosas. E honestamente, a maioria das pessoas ignora justamente o básico, porque quer resultado imediato. Só que o corpo funciona de outra forma. Ele responde à repetição, à constância, aos hábitos que você faz todos os dias sem perceber. Então agora eu quero saber, você teria coragem de testar esse método japonês por 7 dias? Comenta aqui embaixo qual parte mais te surpreendeu.